Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui, o Rômulo. Bora para mais uma dicasinha aí do nosso Heroes of History, cara, que tá chegando fresquinho agora na segunda-feira para nós aí. Então, roda a vinheta. Meus queridos, vamos lá que eu tenho uma dica interessante para dar. Na verdade, eu tenho uma porrada de coisa para falar para vocês aqui, mas eu não vou esticar muito o vídeo para não ficar muito chato. Vou falar rapidinho de algumas coisinhas e depois a gente já cai direto aí nas dicas que eu vou dar para vocês, tá? Então, povo, eu já tenho falado isso nos outros vídeos, vou só repetir aqui para reforçar aí quem, por exemplo, tá pegando esse vídeo de primeira vez. Bom, vamos lá, cara. Isso aqui é um jogo da InnoGames, tá? Que é o que, cara? É a evolução de um jogo deles chamado Rise of Cultures. Na minha opinião, eu acho que eles fizeram alguma besteira lá e ao invés de melhorar lá, eles decidiram começar um jogo do zero, porém com combates melhores, com eventos melhores. Não sei por que eles tomaram essa decisão. Eu fico muito chateado com a galera que tá jogando até hoje lá o Rise of Cultures, que é o mesmo jogo, tá, galera? É o mesmo jogo. Porém, o Heroes, ele tá muito mais completo do que o Rise of Cultures. Então tem muita gente abandonando o Rise of Cultures para iniciar do zero com a gente aqui no Hero of History, tá? Bom, galera, o que a gente tem que falar é que segunda-feira, dia 26, será o lançamento global, né? Assim, não vai ter pro Brasil ainda, mas a gente vai ter para o Canadá, para a Austrália e para Reino Unido, né? Então vai sair ali para Oceania, Europa e América. Vão sair esses três locais e já vai estar disponível na Google Play destes países. Inclusive, se você tem conta nessas localidades e você fez pré-registro, você vai ter um prêmio bem interessante aí ao entrar no jogo, beleza? Então tá explicado. Dia 26 aí tem o nosso querido lançamento do jogo para esses países. E também ele é um jogo evolutivo, ou seja, da evolução do Rise of Cultures, beleza? Tem muita gente indo de lá para começar aqui com a gente. Bom, o que eu tenho que falar para vocês aqui? Vou falar duas coisas para vocês, tá? Uma dica surpresa, que na verdade não é dica surpresa, tá? Já tá no jogo, é só você bater o olho, tá? Mas eu vou complementar com alguma coisinha. E vamos falar da civilização chinesa, cara. E isso foi uma diferença que nós tivemos no jogo quando a gente compara com o Rise of Cultures, né? Com o Rise of Cultures, à medida que você vai avançando aqui nas eras, vai desbloqueando as eras, o que vai acontecendo? Você vai também, por consequência, desbloqueando novas civilizações. E você acaba tendo que administrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 civilizações. E isso acaba ficando um pouco chato e também difícil de lidar com o jogo. Acho que foi uma das coisas aí que me fez também abandonar um pouquinho lá o jogo, tá? E aqui não, cara, aqui eles acertaram na veia. O que eles fizeram? Eles estão colocando promoções em eventos. Então você pode ver aqui, ó, que tá a cidade da China aqui, que dura X dias. Eu acho que são 3 dias de evento, se eu não me engano. A gente passou pelo evento do Egito. Eu não prestei atenção, não sabia que era evento, pensei que fosse igual Rise of Cultures, então eu acabei aí me ferrando e não fui bem no evento. E agora a gente está participando aqui do evento da China, né? Que também estou aprendendo a como lidar com esse evento e eu já vou dizer para vocês aqui algumas dicas que são importantíssimas para que você não cometa a mesma gafe que eu cometi e também não fique para trás igual eu fiquei aqui, tá vendo? Ó, eu tô com 353 caixas, já estão com 363 caixas quem é bronze, né? E eu acabei ficando para trás por não conhecer o evento. Como agora a gente conhece o evento, eu não quero que vocês fiquem para trás quando o jogo for lançado agora no dia 26 e vocês já pegarem aí o evento da China, tá? Vou ficar devendo o evento do Egito, mas a teoria é a mesma, tá? Vamos lá, cara, o que a gente tem de especial aqui no evento da China? No evento da China você vai começar como você começa no Egito, com esses terrenos aqui para você expandir, né? Você precisa de ter construtores para você expandir, então é importante você ter um número bem razoável de casas.
Então vocês podem ver que eu tenho casa pra caramba, né? Tudo que tem essa moedinha aqui são residências, né? Inclusive essa grandona aqui também, que vão me entregar o quê? Vão me entregar trabalhadores. Hoje eu tô com 43 trabalhadores, tá? Não é os... Na verdade é o suficiente. Eu que fiz besteira aqui, botei 2 terrenos pra construir aqui, sem necessidade nenhuma, tá? Mas assim, erros a gente tem que cometer pra evitar que vocês cometam também. Com uma construção aí, galera, relativamente de casas, tendo bastante casas, você já pode focar em algumas construções base, né? Primeiro é você expandir o máximo possível aqui de terreno para você pegar as 2 construções aqui de arroz, né? De arroz não, desculpa, é de seda, né? Para você fazer seda. É bom que você tenha pelo menos 2 bichos de seda aqui para você construir, e você vai precisar muito deles para poder fazer esse carinha aqui que eu esqueci o nome, que é tecido, né? Tipo um tecido aqui, linho. Você vai fazer linha para você fazer tecido. Então você precisa de ter pelo menos 2 caras aqui e também no mínimo 2 fazendinhas de arroz, tá, cara? 2 fazendinhas de arroz para você juntar a grana para você ter no mínimo 3, tá vendo aqui, ó? 3 construções aqui de linha para você evoluir muito rápido, tá? Pode ter 2, Romulo? Ah, cara, pode, mas eu não tive uma experiência muito boa somente com 2 construções aqui de linho, não, cara, de linha. Quando eu coloquei a terceira, eu cresci muito rápido mesmo. Avancei bem ali no evento e acabei ficando para trás por outro motivo, tá? Então, olha só, para você fazer a linha, você precisa de arroz e precisa de seda. Então, por isso que eu falei que é importantíssimo você ter 2 fazendinhas de arroz e 2 bichos de seda para você poder fazer o linho. Construindo aqui a fábrica de linha, você vai ter material suficiente para que você consiga fazer o que? O tecido, né? Que é o nosso foco, tá? É o nosso foco aqui. Fazendo o tecido aqui, né? Você precisa de linho e arroz também. Você pode ver aqui, ó. Parei, desculpa, fui rápido, né? Ó. Você precisa de arroz e precisa de linho. Ah, pode ter 3 fazendinhas de arroz? Cara, eu não vi necessidade de ter 3 fazendas de arroz. Ainda não, né? Tô aqui de boa, fazendo aqui a fazendinha 2 de arroz e tá dando legal, tá? Isso vai te garantir uma evolução muito rápida até o nível 20. Depois do nível 20, você vai precisar de construir porcelana. É aí que o negócio vai ficar complicado. Porque para construir porcelana, você vai ter que evoluir, né? Você vai ter que evoluir até aqui, tá? Até essa era aqui, para você poder ter as porcelanas. E além de você evoluir até as porcelanas, você vai ter que expandir o seu território até as pedreiras. Porque sem as pedreiras, você não faz as porcelanas. E eu não sabia disso. Aí vocês podem ver que eu construí para cá, fui em cima aqui do bicho de seda, tá vendo? Desnecessário, não precisava de ter vindo para cá agora. Importante é esticar para cá, ó. Então olha só, eu gastei aqui, ó, 2, né? Gastei aqui uma construção a mais que não devia ter, na verdade 2, né? 2 construções a mais aqui que não tinha necessidade. O importante era crescer aqui pro lado para a gente chegar nas pedreiras, né? A pedreira ela consome um construtorzinho só, então não vai te tomar a necessidade de ter muita casa. Uma casinha para cada bicho de seda e para cada pedreira é o suficiente, tá vendo? Ó? Eles só consomem um e produzem pra caramba, tá? Vocês podem ver que eu desbloqueei agora há pouco a pedreira. Já tô com 8.000 de material para fazer o quê? Para fazer o barro. Da pedreira aqui, o material que a gente pega aqui para fazer o barro, tá? E para fazer o barro, a gente precisa de 1.300 de arroz e 5.400 de pó de minério aqui, né? O pó de pedra, para você fazer isso. Aí eu acho que vale a pena fazer a terceirinha fazendinha de arroz, que é o que eu tô querendo fazer aqui, tá vendo? Quando eu acabar de construir aqui, eu vou fazer mais uma fazendinha de arroz que consome aí 2 funcionários. Então eu vou deixar aqui, quando eu desbloquear aqui, eu vou fazer mais uma fazendinha de arroz e aí vou começar a produzir aqui o clay, né, que é a argila. Para quê? Para você poder construir a cerâmica. Quanto que eu preciso para construir a cerâmica? Arroz e 2.500 de argila. Então precisa
muito de arroz aqui. Até que eu tenho uma quantidade razoável de arroz aqui, 12 mil, tá vendo? Porém, cara, eu acho que 2 fazendinhas nível 4 já tá complicado pela produção delas. Elas produzem 9 mil por hora, tá vendo? Então eu vou colocar uma terceira fazendinha aqui. Vocês podem ver que para construir uma fazendinha aqui, não vou conseguir, porque eu tô sem construtor, né? Mas só para vocês terem ideia do tamanho dela, aqui ó, tá vendo? Ela ocupa, aqui ó, ela ocupa essas 2 áreas aqui, tá vendo? Então por isso que eu tô liberando essas 2 áreas. Para aí eu vou construir uma fazendinha aqui de arroz para dar vazão aqui as minhas produções de porcelana. E por que eu tô correndo com isso? Por que eu tô fazendo isso? Justamente para eu galgar aqui o nível prata. Eu estou preso aqui na era de bronze, na verdade no nível amador, né? Para eu chegar pelo menos aqui no nível prata, que no final do evento aí eu vou ganhar 2 invocações, né? Eu vou ganhar 2 invocações aqui. Então, galera, essa é uma dica excelente para vocês aí participarem do evento da China. Fica esperto, cara, porque é o seguinte, não adianta você tentar conquistar o mundo que você não vai conseguir. Tem muito baleia no jogo, né? Apesar do jogo não ser um PVP, vai ter muita gente que gosta de se destacar, né? De ser um gostosão aqui no jogo, e aí acaba gastando dinheiro para chegar aqui nos eventos mais fortes. Tem cara que já abriu 786. Cara, eu não consigo crer que o cara abriu 786 sem gastar dinheiro, velho. Não tem como. O cara gastou uma grana aí considerável para desbloquear isso tudo aqui, né? O evento ele dura 3 dias, então é bem difícil, cara, sem gastar a grana, você chegar no rank ouro. Mas no rank bronze ou prata, tem condições de chegar assim. É só você ter uma estratégia bem definida, igual eu tô passando para vocês aqui, para poderem chegar nessa posição, né? E falando aqui de nosso querido prêmio, que é a parte de summon, eu não tinha observado isso quando eu estava jogando, e agora eles fizeram uma atualização aí no jogo, né? Porque ele vai sair no dia 26 agora de agosto, para os países que eu falei para vocês, e aqui na invocação eles adicionaram, tá vendo? O herói garantido. Então, para eu ter um herói garantido de 5 estrelas aqui, eu preciso fazer 200 summons. Esquece esse negócio de fazer de 10 em 10, cara, que as chances são a mesma, tá? Não tem nada aqui falando pra você que se você fizer de 10 em 10, você vai ter aí chance de cair um herói mais rápido, tá? Não vai, tá? Não vai mesmo, beleza? E isso tá valendo aqui para todos os summons, beleza? Tanto aqui da China, né? Quanto aqui do padrão que a gente está fazendo. A China é temporária, então é difícil se fazer 200 summons aqui. No lendário aqui, no 20º summon, você já ganha um herói garantido de 5 estrelas. Agora a vantagem aqui é que aqui cai só herói de 4 e herói de 5 estrelas. Só é difícil, né, irmão? Só é difícil pra cacete conseguir esse troço aqui. É bem complicado. Eu tenho juntado aí de grão em grão aqui, né? Os fragmentos, tô com 10, falta mais 10. Mas é bem complicado, tá, cara? É bem complicado de se ganhar esses fragmentos aqui. Geralmente ficam nas campanhas. Mas pelo menos agora a gente sabe que com 200 summon é garantido a gente ter um herói aí de 5 estrelas. Isso aí já fica um pouquinho mais emocionante, né? E aqui, galera, eu vou seguindo, avançando nas eras, né? Agora já tô liberando aqui mais uma construçãozinha, mais um update, desculpa, né? Mais um upgrade. E agora eu estou a 5 construções aqui para evoluir para a próxima era. Já estou praticamente com quase tudo pronto, tá vendo aqui, ó? Tenho condições, recurso para subir esse cara, tenho recurso para subir esse cara, tenho recurso para subir esse cara, só tá faltando mesmo o quê? Poção, né? Esse líquidozinho azul aí de evolução. Aqui também já tem suficiente e aqui também já tem suficiente, né? Só ficar esperto com essa pedrinha aqui, que aqui eu preciso, ó, de 6, mais 4, 10, né? Mais 4, 10 e mais 4, 14. Eu preciso de 14. Eu tenho 9, então eu preciso de mais 5, né? Mais 5 pedrinhas. E, cara, você consegue pegar essas pedrinhas fácil na campanha 9. No último capítulo da campanha 9. Você vem aqui na campanha, vem aqui no capítulo 9. No capítulo 9 aqui, no último... tá vendo? Na campanha 9 aqui, no último capítulo, ó, você já consegue farmar sem lutar. Agora eu preciso só de mais 4, né? 4, só juntar aqui 32 de energia, eu já vou ter a pedrinha suficiente, né? Que é pedrinha Jasper. Eu já vou ter Jasper o suficiente
para poder completar aí a missão e evoluir. Estou só na dependência do nosso amigão aqui, desse trocinho que eu esqueci o nome. Como é que é isso aqui? Esqueci como é que chama essa poção, velho. Preciso dessa poção aqui pra evoluir na minha era. Eu fiz um vacilo, espero que vocês aí não façam também. Eu tinha dado um mole aqui e deixado os meus construtores aqui mais na produção de manufaturamento, né? Esqueci de produção de alimento, cara. Eu esqueci, eu abandonei as produções aqui de alimento. Hoje eu tô com as fazendinhas aqui funcionando e tem essa fazenda aqui parada, porque eu preciso de mais casa, né? Logo, logo ali eu evoluo, aí eu vou desbloquear esse cara aqui na campanha aqui, ó. Logo aqui nessa campanha aqui, quando eu ganhar essa campanha aqui, tá vendo? Eu acho que eu vou ganhar... Onde é que eu vi, velho? Ai, cara, tinha um lugar aqui. Mas enfim, eu terminando essa campanha aqui, também vou ganhar um bichinho aqui pra ampliar o meu terreno. Aí é que eu vou colocar mais casas pra construir pelo menos 4 casas aqui, para deixar essa fábrica aqui funcionando. Eu preciso de 4 profissionais aqui trabalhando, tá? E comida é essencial para você upar os seus comandantes, tá? Você precisa de upar os seus comandantes aqui e você precisa de comida, tá vendo? E eu vacilei, deixei a minha comidinha mais de lado, dei foco aqui nas construções dos goods, né? Tá vendo aqui, ó? Dei foco nela e me ferrei com a comidinha. Não façam isso, beleza? Galera, esse é o videozinho. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Não esquece de compartilhar o vídeo com a galera que vai jogar o jogo agora no dia 26. Deixar aquele like maroto, seu comentário. Eu fui, até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.